Entrosado, empenhado em todas as ações. Graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé nesse momento? Eu não sei se você já teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está do seu lado, então você vai fazer isso nesse momento. Você vai sair do seu lugar, você vai cumprimentar e nós vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Senhor.
outros cultos foi aqui. E essa música a gente cantava direto. Só que tem uma coreografia direitinha ali no Eu Te Louvarei. E eu vou relembrar para aqueles que eu sei que sabem e vou ensinar para aqueles que não conhecem. Então vamos lá. Eu te louvarei, uma mão. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Agora vamos para isso, hein? Exatamente, demos uma ensaiada fácil, não é difícil. E vamos todos juntos com palmas louvar e adorar ao nosso Deus. Podemos ir com as palmas desde o início? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, as almas também alegrado. Hoje à noite meu coração, ao meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Porque temos a certeza que podemos, em todo tempo, louvar ao Senhor. Não depende das circunstâncias, simplesmente da nossa entrega. Louvamos ao nosso Senhor em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Quantos estão cansados aqui nessa manhã? Ninguém! Graças a Deus! Nenhum dos adolescentes? Então, ó, depois do culto, vamos fazer 10K ali em volta do Maracanã. Pra dar uma animada, né, gente? Muito bom ouvir isso. Não estamos cansados nem desanimados, amém? Amém. Nós vamos declarar que nós continuamos de pé. Pode vir as tribulações, pode vir as perseguições, mas nós queremos dizer assim, ó, o meu corpo pode até se cansar, mas o meu coração e a minha mente está pautado no que diz a palavra do Senhor, na verdade que Ele é na minha vida. E por isso não nos desmorecemos, que a nossa alegria, a nossa salvação vem dele. Amém? Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor?
São as vozes masculinas.
Todos juntos vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. A igreja pode se assentar. Chama o pastor Silveira aqui à frente. A paz de Jesus, querida igreja. Hoje nós vamos dar início aqui ao nosso tema de missões mundiais. E nesse momento, eu gostaria que nós separássemos um minuto para estarmos orando pelo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Uma situação que algumas vidas estão sendo ceifadas. A Junta de Missões Mundiais está pedindo oração pelaquela região. Então que nós possamos estar orando por lá, pelo Oriente Médio, para que a paz prevaleça. E também estamos orando pelo nosso Brasil, devido às chuvas. A nossa igreja já enviou a oferta missionária, uma oferta para a Pati de Oféres, que foi muito atingida com as chuvas, e Minas Gerais também está bem complicado. E para essa oração, eu chamar o nosso missionário, pastor Sandro, que viesse aqui orar pelo Oriente Médio, orar pelo Brasil, essas enchentes, famílias perdendo muitas coisas, não só em Pati, mas aqui mesmo na Zona Oeste, Caxias, algumas regiões, São João de Meriti, que nós possamos estar intercedendo e, dentro do possível, estarmos também colaborando, ajudando, levando uma mensagem de paz, de esperança e enviando recursos para essas famílias. Pastor Santos. Querido Deus, nós aqui como igreja, nessa manhã, estamos entregando ao Senhor e com nossas orações, clamando a Ti por tantas vidas, Deus, que estão em sofrimento agora. Temos as vidas ali no Oriente Médio, a guerra que está acontecendo, os bombardeios, as ações, e há realmente a população que tem sofrido também com isso. Tudo aquilo que vem acontecendo durante anos, muitas pessoas morrem, sofrem, ficam sem nenhuma condição de casa, nenhuma condição de vida, e nesse momento, Deus, há pessoas ali realmente envolvidas, Deus, no meio da guerra. Pessoas que não têm como se defender, não têm como se proteger, mas o Senhor conhece cada uma dessas vidas, e é por elas que nós também pedimos. O Senhor é o dono que está no controle de todas as coisas. E pedimos, Deus, que possa guardar a vida daqueles que precisam, Deus, realmente da tua proteção. Clamamos da mesma forma, porque há pessoas sofrendo em nosso país, não por causa da guerra, mas por causa das catástrofes naturais, pela falta, talvez, de cuidado, pela falta de controle, Deus, de cuidado para as cidades, talvez, possa estar agora, nesse momento, sofrendo a consequência disso tudo. Então pedimos a Ti, Deus, por cada família que está sem seus recursos, que estão sem casa, perderam tudo no meio das enchentes, seja em Minas Gerais ou em qualquer outro lugar do nosso país. Mas nesse momento clamamos, Deus, por esses lugares que nós temos notícias, para que o Senhor possa também intervir e agir, Deus, através da igreja, através dos Teus filhos, Deus, que possa realmente doar, entregar e dar aquilo que temos, Deus, para poder abençoar esses locais. Que haja sustento para essas pessoas, que haja abrigo, que haja teto, que haja tudo aquilo que elas precisam de forma básica, principalmente, para que não falte. E clamamos, Deus, tanto no Oriente Médio, quanto também em relação às enchentes, que pessoas possam reconhecer o Senhor, possam ouvir o Evangelho sobre o Evangelho de salvação, possam ouvir também sobre o amor de Cristo, que assim o Senhor possa fazer o movimento que é necessário, através da igreja, através de todos nós, também participando mesmo à distância. Então assim oramos aqui
que Deus te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos ainda há pouco, né, que a perseguição nada parou a igreja. Eu não sei se já está ali o vídeo. Eu vou chamar a Rosana para vir aqui. A igreja, ela continua viva, ela continua trabalhando, e durante todo esse mês vamos estar falando do nosso trabalho missionário. E a nossa igreja tem orado pelo projeto lá em Barcelona, e permitindo Deus, mais tarde, daqui a pouco, na Assembleia, nós estaremos também ajudando esse trabalho financeiramente. Então, se você quiser fazer uma oferta, quiser botar missões da igreja, aí vai para Barcelona, vai para os Ribeirinhos, vai para Bacabal, vai para Bernardo de Guiarim, Lima Campos, tá? Pati, a gente vai estar abençoando essas igrejas. Então, que a nossa adoração não seja só em palavras, mas através de atos. Vamos ver o que Deus tem feito através da Igreja Batista Missionária do Maracanã, lá na Europa, logo depois, em Barcelona. Olá, queridos irmãos, graças e paz. Para nós é uma enorme alegria poder estar fazendo esse contrato com vocês, nossa querida amada Igreja Batista, lá no Maracanã. Que Deus abençoe o pastor Sergio, todas as irmãs queridas, irmã Rosana, equipe de missões, enfim, tantos irmãos queridos que nós temos. Para nós é uma enorme alegria poder estar testemunhando aquilo que o Senhor está fazendo através de nós. De nós não sabe nada. Sabemos que tudo provém do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Estamos minha esposa Jaqueline, meu filho Júlio, que tem 12 anos, e este servidor, pastor Ramsés. E estamos sim avançando no reino. É verdade que trabalho de formiguinha. Estamos na região da província de Barcelona, na Espanha, Europa. E já estamos há 2 meses. E temos tido a oportunidade. Minha esposa estes dias esteve falando com as mulheres. E eu já tive alguma oportunidade também de levar a palavra. Mas fora essa área eclesial, ou seja, também estamos nos relacionando com todos os vizinhos de nossa rua, de nosso bairro, e dos pais do meu filho de escola. Então estamos criando relacionamentos. É verdade que nós estamos anunciando, como no Brasil, no sentido fazendo evangelismo público nas ruas, porque tem lugares que não estão bem aceitos. Aqui, a cultura daqui começa com relacionamentos, com amizades, para quebrar essa barreira religiosa. E entendemos que esse é o caminho. Então, é um processo longo, mas um processo sólido em Cristo. Assim que depois de servir por tantos lugares no Brasil, junto com missões nacionais, tantas igrejas, as Cristolândias, Vila Minha Pátria, tantos lugares, carreta missionária, agora estamos na parte mundial, fazendo missões transculturais. Orem pela nossa família, inclusive estou agora mesmo no hospital, estou dentro do médico do hospital, esperando minha vez. Estou com algumas dores de rins, quem já passou por isso sabe. Mas orem por isso. Mesmo assim, estou muito feliz e alegre. Assim que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua generosidade, porque entendemos que o reino é dele. E uns podem contribuir, outros podem ir no campo, outros podem orar. Outros podem interceder. É importante fazer parte da obra do Senhor. Assim que Deus abençoe sua vida. E muito obrigado, nosso coração se alegra de receber notícias de vocês. E todos os meses estaremos enviando, atualizando
nosso boletim missionário. Deus abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz. Quem lembra do pastor Ramsés, que já pregou aqui, na época em missões nacionais? E agora Deus o levou, ele e sua família, para missões mundiais, em Barcelona. Não sei se vocês prestaram atenção, lá não é igual aqui, que a gente pode ir à rua, como temos feito. Lá é mais um relacionamento, então ele tem que conhecer as pessoas, os vizinhos, ele tem aproveitado os pais os coleguinhas do filho na escola, porque você não pode chegar numa praça, como a gente faz, e evangelizar, pode ir no sinal de trânsito. Então, para a gente fica assim, que oportunidade que nós temos, né? Como nós somos ricos em poder fazer isso e aproveitar. Eu deixo aqui um convite para você que se interessa com missões, venha somar com a gente na comissão, né? Precisamos de pessoas para irmos às ruas, falarmos do amor de Jesus. E estamos orando pelo pastor Ramsés, que está nesse desafio lá em Barcelona. Até a ideia de ser pastor lá, eles têm uma visão diferente daqui. Então é uma coisa bem desafiadora. Eu quero compartilhar com os irmãos o tema da campanha. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. E a divisa está lá em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E nós temos essa missão, né? Sabemos que Jesus vive e que Ele vai voltar. E o que nós vamos fazer enquanto isso? Vamos fazer o nosso trabalho missionário, vamos completar essa missão. Eu quero ler um texto que está na própria campanha, que diz o seguinte: vivemos à luz de uma promessa viva. Jesus venceu a morte, reina soberano e voltará em breve. Essa esperança sustenta a igreja em meio a um mundo marcado por dor, injustiça e desesperança. E nos impulsiona a agir agora. Então, o tempo é hoje, irmãos, de fazermos a missão. Nós, quando vamos às ruas, percebemos o quanto que as pessoas estão sem esperança, não creem mais nada. E nós temos essa esperança que é Jesus Cristo. Que possamos juntos fazer missões a 360 graus, missões mundiais, nacionais, urbanas, estarmos o tempo todo vivenciando. E essa igreja tem feito isso, ela tem isso no seu nome. Seja adolescentes ontem, que aconteceu aqui, missões. Tudo que tem acontecido na igreja é isso, que vocês venham participar conosco. Eu quero pedir nesse momento ao pastor Helder para orar por missões mundiais e orar pelo pastor Ramsés, que está passando um problema de rins. Ele disse que já está melhor, mas esteja orando por ele. Também nós vamos votar, eu que a igreja acha, mas nós apoiarmos ele também financeiramente, além das orações. Amém. Vamos orar. Eu conheci uma irmã que ela falou o seguinte, né? Ninguém ora com tanta força por alguém que tem crise renal quanto alguém que já passou por isso. Dizem com uma dor terrível. O pai passou por isso. O médico não solucionou, mas Deus o curou. E eu creio que Deus, através da oração da igreja, pode alcançar o pastor Ramsés lá em Barcelona. Senhor, apresentamos a Ti a igreja que tem trabalhado para completar, para concluir esta missão de missões mundiais. Famílias que se lançam, Pai, pelo mundo afora para cumprir esse chamado, um chamado para toda a família. Senhor, nós como igreja, que nós estamos intercedendo por esses missionários, queremos que eles se sintam acolhidos pela Igreja Batista Missionária do Maracanã, e mesmo distante fisicamente, estejamos próximos desses missionários, que a gente tem apoiado financeiramente. Queremos também dar esse apoio em oração, intercessão, esse apoio emocional. Oramos especificamente pelo pastor Ramsés, que está passando por esse problema de saúde, e cremos que Deus pode curá-lo. Senhor, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida do pastor Ramsés, trazer cura sobre a vida dele, que toda essa crise renal possa passar e que juntos possamos celebrar esta vitória em nome santo de Jesus. Amém. Hoje o nosso curso está bem dinâmico. Eu quero chamar rapidamente as crianças aqui à frente, os nossos futuros missionários, para orarmos por eles para ir para as atividades da Adoralândia. E Júlio, já prepara aí os
slide da EBD, que o André vai dar uma palavra rápida também sobre a EBD. Você já está aqui? Que legal. Quem vai orar hoje? Muito bem, orador. Venham, crianças. Vem, tia Priscila também. Priscila vai falar, dar um recadinho muito saboroso. Bom dia, igreja. Eu acho que é uma complementação do que a Rosana estava falando, porque a nossa igreja sempre faz missões, e uma das missões é essa daqui, né, Rosana? Que é com as crianças. Então, no dia 15 de março, nós teremos um almoço da Adoralândia. Pode colocar para mim, Júlio. E aí eu já estou avisando com antecedência, que é para todo mundo se organizar e não fazer almoço em casa, que vai ser uma feijoada maravilhosa, que esse dinheiro é, além da climatização que nossas crianças merecem, né? Ter um ambiente adequado para elas, a gente também vai estar fazendo a arrecadação para Sábado Alegre, né? Que é a segunda edição do Sábado Alegre, que a gente tem brinquedos, atividades e principalmente um dia de descanso para os pais. Que os pais gostaram, né? Ano passado foi muito bom, as crianças ficam aqui em segurança, brincando, se divertindo, e os pais têm um momento para descanso, né? Então é para as crianças, gente, não falte esse almoço. Todo mundo é o quê? Obrigada a participar, né? E assim, a igreja sabe que eu cozinho muito bem, a igreja não sabe. Mas eu aprendi com alguém, concordam comigo? Então esse alguém que vai estar à frente, ou seja, aqui ó, o sarrafo. Quem é esse alguém? Minha mãe, né? E comida de mãe é uma comida diferente, né? Então não perca essa feijoada, que vai estar maravilhosa. Gabi. É o Benício. Não, Gabi que ora. Eles adoram uma raiz, vão orar lá embaixo comigo. Papai do céu, obrigado por esse dia. Obrigado a essa igreja que é muito abençoada. Em nome do Senhor, amém. Amém. Papai do céu, obrigado pela noite da Icoí. Vamos descer, crianças. E lembrando que hoje à noite começa o Adoração. O grupo de musicalização infantil das crianças no culto da noite. Então não faltem, tragam seus filhos. Lembrando também, antes do André falar, que essa semana já começa a primeira turma de Libras, do curso de Libras. Quem se inscreveu? Não, ainda dá a vaga. 4 vagas só, gente. Vai começar toda quarta-feira, de 6 às 7, bem antes do culto de oração. Então, se você ainda não se inscreveu, pode procurar a Flávia para fazer a sua inscrição. Depois fica para o culto direto. Educador cristão, André. Bom dia, igreja. Então, quais são as classes que a gente tem hoje de escola bíblica dominical? A Adoralândia continua a mesma coisa, então a gente tem ali o berçário. A gente inaugurou o berçário está todo vapor acontecendo, então crianças de 0 a 3 anos, por favor, venham, tragam os filhos para que possam estar aprendendo a palavra de Deus de acordo ali com a faixa etária. A gente tem lá os aprendizes, que são aquelas crianças que não são alfabetizadas, 4 a 6 anos. A gente tem os exploradores, que é de 6 alfabetizados até 8 anos, e os valentes, que são de 9 a 11 anos. Permanece a mesma coisa. O berçário acontece aqui embaixo, tem uma sala própria do berçário. Da Adoralândia, as outras classes acontecem lá no prédio de educação, que é lá atrás, no PR, ali no primeiro andar, ali. Então acontece as classes lá, sempre 9 horas da manhã, né? E a classe adolescente está acontecendo no prédio administrativo, né? Que é em cima do gabinete do pastor. Tá? Adolescente também 9 horas. A gente tem a juventude que está se reunindo aqui na sala da MCM, que é aqui embaixo, que é em frente ao berçário. Tá? Tem a classe Maturidade Cristã, que acontece no segundo andar do prédio de educação cristã, que fica lá, a gente vai subir a escada. Quem que pode estar indo são aquelas pessoas que ou vão se batizar, ou que entende que precisa
conhecer um pouco melhor sobre os fundamentos da fé, veio de uma outra denominação, quer aprofundar o seu conhecimento bíblico nas bases. Então, está ali com o pastor Carlos acontecendo lá no pré-educação no segundo andar. Tem a classe de adultos, que a gente está estudando o Antigo Testamento, está finalizando com os profetas menores que acontecem aqui. E a novidade, que é o Ministério de Família. Antes, foi uma bênção, em 2025, o Ministério de Família estava especificamente com uma classe para casais casados. E aí a gente entendeu que o Ministério de Família precisa estar abençoando outras faixas etárias, não somente casais casados. Então o pastor Sandro e a Denise vão continuar abençoando nossas vidas, só que agora não somente com os casais casados. Para além dos casais casados, eles vão estar indo nas classes. Então, no segundo domingo, que começa já na semana que vem, dia 8, eles vão estar com os adolescentes. Então, todo segundo domingo, o Ministério de Família vai estar junto com os adolescentes, pensando sobre a temática de família, de acordo com a faixa etária deles. No terceiro domingo, eles vão estar com a juventude, pensando também sobre o tema família, dentro da realidade dos jovens. E no quarto domingo, vão estar com os adultos. Então vai se reunir a classe de adultos aqui do templo com a classe do pastor Carlos, que está na maturidade cristã, para poder pensar família junto com a realidade da faixa etária específica dos adultos. Então o Ministério de Família vai estar abençoando toda a igreja. Então essa é a novidade que a gente traz para esse 2026. Então, por favor, participe. Quem estava na classe de casais e casados sabe que é uma bênção. O pastor Sandra Denise traz temas fundamentais para a gente poder pensar a Bíblia a partir da realidade de cada família. E aí, pensando na faixa etária dos adolescentes, relacionamentos, qual carreira que eu vou seguir. A juventude, já tem alguns jovens que já são casados, mas não têm filhos. E os adultos, aqueles que são casados, já têm filho, outros não têm filho. Aqueles que já são viúvos, os idosos, aí pensar a família com essas faixas etárias. E para fechar, para a educação cristã, esse ano a gente quer fazer um projeto. E esse projeto não pode ser um projeto vindo de cima, eu não concordo com isso. Alguém faz e a gente tem que obedecer esse projeto. Esse projeto que a gente vai construir vai ser de forma conjunta. Então eu coloquei o QR Code aqui, está bem rapidinho, mas já coloquei esse QR Code, já coloquei o link no grupo da igreja. Depois eu vou pedir ajuda ao pessoal da mídia para colocar também no grupo de comunicações. Qual é a finalidade desse format? Vou fazer vários durante um ano. A gente vai coletar todas as informações das perguntas que eu vou fazer e essas perguntas vão ser a base para construir um projeto educacional da igreja. Esse projeto educacional não vai ter a minha cara, não vai ter a cara do pastor, não vai ter a cara do Noemi, vai ter a cara de cada um de nós. Então esse projeto vai ser de nós para nós. Então vai ter a cara da IBMM e é a partir desse projeto que a gente vai construir para onde a gente quer ir enquanto pessoas que querem conhecer mais Deus, que querem se aproximar mais de Deus, que querem ter conhecimento mais de Deus. Tá? Então o form está lá, por favor, preencha, porque vai ser fundamental que você sempre preencha isso, porque é a partir das informações que foram preenchidas que a gente vai construir esse projeto e a gente vai fazer isso de forma muito paulatina, aos pouquinhos. Eu vou aqui sempre no domingo fazer essas instruções para vocês. Obrigado. Graças a Deus. Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja Start 2026. Ah, tô esperando, Cadê os adolescentes que participaram? Muito bom, muito espontâneo. Foi uma bênção. Tivemos aqui o dia inteiro de programação, com oficinas, dinâmicas, atividades. Eu sei que a gente hoje está assim, com o nosso culto bem dinâmico, mas não queria perder esse time do dia de hoje e queria chamar rapidamente aqui à frente o João, que foi um dos adolescentes que trouxe mais visitantes no dia de ontem. E chamar também Maria Eduarda, aproveita bem junto aqui com o João. Maria Eduarda também foi uma convidada de ontem que está aqui hoje. E eu vou passar o microfone para o João e vai falar um pouquinho do que foi o dia de ontem para você. E Maria Eduarda também vai complementar. Bom dia, igreja. Ontem para mim foi um dia muito especial, porque a gente conseguiu alcançar muitas vidas trazendo elas para cá, porque eu convidei muita gente. Veio a metade, só que assim, foi bastante número de pessoas. Aí eu fiquei bem feliz por isso, porque
eles conseguiram ouvir da palavra, né? Por mais que eu fale para eles e eles tenham essa influência, na igreja é uma outra coisa, trazer eles para esse mundo, né? Que tirar eles lá fora. Aí, essa daqui é uma das minhas amigas que eu trouxe de ontem. Ela gostou bastante, voltou hoje. E eu quero saber também o que ela achou. Bom dia, pessoal. Ontem foi bem bacana. Eu já conheci algumas pessoas como o Dudu, o Kaique, irmão da Bia, e entre outras pessoas também. Ontem foi bem especial, teve muitas dinâmicas legais e eu pude me reaproximar mais de Jesus. Pude ter novas amizades que têm o mesmo propósito que eu quero ter. Então, foi isso. Obrigada. Deus abençoe vocês. Nós temos muito nessa geração, irmãos, e a gente fala com eles que eles vão estar em lugares que nós não estamos, né? Eles têm a oportunidade de estar na escola, no convívio dos amigos, e que a gente não está mais. A gente já está numa outra fase, em outra geração. E essa geração, eu acredito que vai alcançar muitas vidas, muitas almas. Ontem nós tivemos um grupo aqui, chegou numa base de 20, não foi, Léo? Que a gente viu. E a gente já começou a profetizar que os próximos, um tempo para frente, a gente vai ter fila de entrada aqui. Para poder ter esse templo repleto, com jovens e adolescentes sedentos da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos cantar agora o hino da campanha de missões. Então nós vamos aprender esse hino que fala povos, línguas e nações, tribos e raças verão que há um Deus vivo que foi revelado no Filho que morreu por nós. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos fazer o nosso momento de dízimos e ofertas, tá? Então você pode vir aqui à frente, se você veio preparado para ofertar, se você quer ofertar para missões também. E nós vamos começar aprendendo. Vamos lá? Tribos e raças verão
Os irmãos podem se assentar. E nesse momento, antes de orarmos pelos dízimos e ofertas, também é um momento de gratidão. Hoje, exatamente hoje, nós temos duas pessoas que estão aqui conosco que estão fazendo aniversário, né? A irmã Márcia, que queria que viesse aqui à frente. Cadê ela? Vem cá, a Márcia. Com todo respeito a Márcia, eu vou chamar a pessoa mais importante aqui hoje. Sabe quem é? Minha mãe. 85 anos. Vem cá, mamãe. Tu entende, né? Também essa semana temos o aniversário da Luísa. Tá. A Stephanie falou que não vai fazer muito aniversário não, senão vai ficar muito velha. Já fez. Né? Cadê o Lulu? Lulu desceu, né? Então vem cá. E também a boda. A boda também? Tem aniversário de casamento também? Então vem cá, Gaspar. Gaspar não. É Gaspar, mas é Raimundo. Cadê ele? Não está aqui não? Desceu com as crianças. Pedi para o pastor Helder. Vem cá, pastor Helder. Olhe para os aniversariantes que eu quero fazer uma foto bonita abraçada com a minha mãe. E depois eu aproveito e oro também pelos dízimos de oferta e para a nossa missionária que vai estar. Vamos orar aí. Que bênção, né? Senhor, oramos aqui pelo aniversário da dona Reni, da irmã Márcia, que está aniversariando, completando mais um ano de vida. Que o Senhor dê a elas muita saúde, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que elas possam comemorar muito, que o Senhor possa fazer desse dia tão especial, um dia muito feliz para cada uma delas. Oramos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, pela fidelidade do povo de Deus aqui nessa igreja. Que o Senhor dê sabedoria aos administradores aqui dessa igreja para conduzir bem e aplicar bem as finanças da igreja. Oramos também pela nossa missionária que estará ministrando a palavra agora, que o Senhor possa usá-la com unção, graça, ousadia, e que a palavra que vier do Senhor, através da vida dela, possa trazer edificação e despertamento para essa igreja, em nome de Jesus. Amém. É Luísa. Oh, desculpa, Luísa. Esqueci, cadê a Luísa? Está aqui em cima. Está aí embaixo, está dando aula, né? A nossa irmã Luísa também, que também aniversariou essa semana, que o Senhor possa abençoar, que tem sido essa professora das mensageiras. É a filha? É a outra? Rapaz, não estou pensando que é a Luísa. Luísa, professora da Milena. É a Lulu. É a Lulu, a gente está acostumado a Lulu. Aí colocar ali embaixo, está dando aula. Vamos orar pela Lulu. É a Lulu, filha do Beto. Na verdade, eu vi o Beto ali e falei, mas o que o Beto está fazendo aqui? Aniversário de casamento? Passou na minha mente, mas não questionei. Isso, pronto, chegou. Então, na verdade, a gente não vai orar só pela Lulu, vamos orar também pelo aniversário de casamento, né? Do Raimundo e da Márcia. Ninguém sabe que é Raimundo, só o pastor Silvio que sabia que era o Raimundo, que é o Gaspar. Senhor, oramos pela vida do Gaspar, da Márcia, por essa união, por essa família linda que eles construíram, que o Senhor dê eles muita sabedoria, que o amor dessa união possa ser multiplicado a cada dia. Nós nos alegramos com este casamento, no mundo que nós vivemos, de tantos divórcios, tantas separações, nós vemos esse casal aqui perseverando e vivendo esse amor tão lindo. O Senhor abençoa também a vida da Lulu, Pai, mais um ano de vida que ela fez, Lulu, filha do Beto, filha da Flávia. O Senhor dê muita alegria para aquela menina, aquela adolescente já, que nós temos visto a alegria dela de conviver conosco aqui na igreja, sabedoria aos pais na criação e no desenvolvimento da Lulu. Nós nos alegramos com ela aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para os aniversariantes. Quero chamar nesse momento, obrigado. Alguém ajuda aqui para agradecer? Quero chamar Marília. Marília, eu posso falar, Marília? É nossa missionária na Junta de Missões Mundiais. Ela já foi membro aqui da igreja durante grande período e agora ela é membro ad hoc. É membro ad hoc aqui da igreja do Maracanã, está com seu maridão. Mas vou deixar ela fazer suas apresentações. Não sei quanto tempo eu tinha, hein? Eu estou vendo aqui que tem ceia, tem assembleia. Graça e paz, igreja, amém? De fato, me sinto, sim, membro dessa igreja.
E o que eu vou falar aqui hoje, na minha trajetória com missões, tem tudo a ver aqui com essa igreja. Eu vou falar bastante dos irmãos. Eu não poderia começar a falar sem agradecer ao próprio pastor Selmir. Tem tudo a ver com isso aqui. A dona Conceição e a Ivone, que me suportaram aí morando comigo aqui pertinho, cresceram junto comigo. Estão aqui hoje, graças a Deus. Também agradecer meu marido, que me encoraja todos os dias. Vamos orar? Senhor, o Senhor é maravilhoso. É só por isso que estamos aqui. Nós somos pecadores, o Senhor, tão bom que é, nos reconciliou. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema desse ano é porque o Filho vive e voltará. Se quiser deixar aqui atrás, vamos completar a missão. Eu tenho visto muitas pessoas se indagarem como vencer os desafios missionários até a volta de Jesus. Eu tenho visto algumas pessoas desanimarem por conta dos rumores de guerras, das guerras, o amor de muitos esfriando, e alguns dizem assim: mas não tem jeito, só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Como vencer os desafios missionários até a volta de Jesus? Até a volta de Jesus. Será que esse desânimo que assola alguns tem alguma parte com que acabamos de cantar? Nós acabamos de cantar assim: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, não é isso? Mas assim, não tem sido, é frequente a mim, em pequenos grupos, seja em igreja ou fora de igreja, alguns membros de igreja desanimados. Quando eu comecei a pensar no que eu ia falar hoje aqui, eu achei que eu fosse citar como exemplo a guerra da Ucrânia, com a Rússia. Teve uma live de missões mundiais essa semana, 4 anos de guerra, eu ia até trazer algumas coisas na live. E aí ontem estoura o conflito com o Irã, Estados Unidos e Israel. E eu disse: como é real? Ainda hoje aqui o pastor Selmir chamou o pastor Gui para orar pelas enchentes que estão assolando a região sudeste, e o conflito no Oriente Médio. E como permanecer? Como perseverar na fé com tantos sinais assim? O livro de Apocalipse, que está a divisa da campanha desse ano, vamos ler a divisa? Vocês conseguem enxergar? Apocalipse 22, 20. Aquele que, vamos todos juntos, vocês conseguem? Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. E a igreja diz: amém, vem Senhor Jesus. Vamos repetir a tua parte? Amém, vem Senhor Jesus. Essa igreja aqui me ajudou a seguir o chamado. Eu trabalhava na Junta de Missões Nacionais, frequentava aqui a igreja com vocês, subia a rampa na Tijuca, voltava já com o pastor Sandro, com a irmã Denise, mas eu tinha um clamor muito grande pelas nações. E eu tinha um clamor muito grande pelas nações onde os direitos estavam sendo impedidos de alguma forma. Quando eu vi uma pessoa sem acesso à comida, ao básico, ou sem acesso à sua nacionalidade, um refugiado. Enfim, quando algum direito estava sendo cerceado de alguma forma, isso me chamava a atenção por conta da minha formação. Eu sou advogada, o Senhor sempre me inclinou a exercer a justiça e a levar a justiça entre aqueles menos favorecidos pela justiça, e eu me apresentei à Junta de Missões Mundiais. E aí muitos aqui mesmo, antes da reforma, me perguntaram: Marília, mas por quê? Você não já faz missões aqui? E a Cristolândia? Você não gosta tanto de Cristolândia? Por que você quer ir lá para outro canto? Tão perigoso, é isso mesmo que você quer? Por quê? E ali eu tinha que me esquadrinhar e perceber que nem eu tinha uma razão completa. Fatalmente o Senhor tinha colocado um porquê em mim. Porque se eu fosse achar uma resposta pronta, eu não conseguiria nem falar, nem muito menos convencer. Eu tinha que dizer algo que era superior a mim, porque Deus está mandando. Porque Deus está mandando. Porque como é que eu vou convencer a meu pai e a minha mãe que eu vou para o Iraque? Como é que eu vou convencer a meu pai e a minha mãe que eu vou lá no Irã fazer uma negociação? Como é que eu vou convencer?
Como é que eu explico para mim mesmo essa vontade que eu tenho de ir nesses territórios ou de levar a justiça em nome de Jesus? Então, olha, Deus está mandando, eu tenho esse clamor. Outra pergunta que eu respondi por aqui: Marília, você gosta de aventura, né? Você só pode gostar muito de aventura, minha irmã. Você está indo fazer um negócio desse e você gosta de aventura. E eu olhei assim e pensei: gente, mas quem me conhece sabe que meu joelho é ruim. Eu não posso nem correr. Se uma bomba estoura, se um peito me tira, eu não posso nem correr. Como assim, aventureira? Eu não posso nem subir um rapel. Que aventureira é essa? Eu não sou aventureira. Eu não sou aventureira. Aquilo que nos move realmente é o que nós cremos, amém? Amém? Que não seja nenhum ímpeto, uma emoção pura, no máximo um culto durante uma música. E aquilo que nos move tem que ser o que nós cremos. E aquilo que eu cria e que eu ainda creio, graças ao Senhor Jesus, me movia sem nenhum espírito e nenhuma condição física de ser aventureira. Uma outra palavra que eu ouvi aqui, e eu lembrei disso várias vezes durante todos esses anos, minha irmã, eu sou desconfiada de tudo quanto é imigrante. Se eu ver um muçulmano, um descendente de muçulmano, um árabe, eu acho logo que vai fazer isso, que é perigoso, e aquilo outro, e como é que você quer aí se debruçar sobre esses povos? E naquela... tem algum árabe aqui? Pode levantar a mão, sinalizar. Algum descendente de árabe aqui? Tá. Naquela época a gente tinha um rapaz aqui. E eu fiquei pensando nele. Ele, inclusive, foi meu vizinho durante um mês. Eu disse, quer dizer que tem medo dele lá dentro. Quer dizer que a nossa igreja não está preparada para receber esse povo. Não está preparada para ir e nem para receber, ficando. E isso só me motivou mais ainda a ir. E aí eu respondi, por isso mesmo que eu tenho que ir. É por isso mesmo que eu tenho que ir. Porque o nosso Pai em comum também o ama. E há de saber se a sua entrega é verdadeira ou não. O meu papel não é de sondar o coração, isso é com o Espírito. O meu papel é denunciar a verdade. O Pai vai saber se o coração é mentiroso ou não. Mas assim, como a igreja vê um missionário que lida com a perseguição religiosa? A minha função hoje lida diretamente com a perseguição religiosa. Ainda não nos campos, mas na defesa da liberdade religiosa dos missionários que vão aos campos. Numa questão um pouco mais jurídica, nessa questão de levar a justiça, como Deus havia me falado já há um tempo. E aí eu comecei a ver que isso aqui era, tudo que eu tinha escutado, eu escutei muitas coisas, era um termômetro da igreja como um todo. Não da minha casa, não da minha família, mas do pensamento da igreja como um todo. E como a igreja tem percebido tudo isso em meio a um mundo que vive tantos sinais de que o amor está esfriando? Virá aqui a minha cola. Sinais semelhantes àqueles ditos na Bíblia sobre a volta de Cristo. Eu queria convidar a igreja a ler o livro de Mateus, abrir Mateus 24, do 3 ao 12. O título aí é o sinal do fim dos tempos. Já vamos começar a ler do 3 ao 12, que diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo,
muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará a igreja, mas não o de todos. O amor de muitos esfriará, mas não da EBNM, amém? E não é porque o amor de muitos está esfriando que lá mais adiante no texto da grande comissão, Jesus vai dizer assim: ide por todo canto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas só até o final dos tempos. É assim que está escrito? Não, muito pelo contrário. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não existiu limitação temporária nem de circunstância alguma para cumprirmos a grande comissão. E vocês, eu vou fazer algumas perguntas. Hoje eu estava pela manhã tomando um café com a Rosana. Gentilmente me levou ali com a Camila para tomar um café. E a gente estava falando muito sobre Cristolândia, né? Revisitando os velhos tempos. Algum de vocês já escutou a seguinte frase? Ah, fulaninho não tem jeito, só Jesus voltando. Olha, fulaninho já roubou tudo que tinha na casa da mãe para comprar droga, já abandonou não sei quantos empregos, já casou com não sei quantas mulheres, não para com ninguém, agora já está em 3 tipos de drogas diferentes, já foi acolhido em tantas casas de recuperação. Fulaninho, só Jesus voltando. Não é isso? Eu já disse isso algumas vezes, eu confesso. Mas aí para pensar. Antes de Jesus já voltar, amém. O Filho vive e voltará e vamos completar a missão. Mas antes, quando ele morreu e ressuscitou, ele não deixou o Espírito Santo aqui? E não disse que por meio dele coisas maiores faríamos? Por que para um homem viciado em drogas se regenerar só Jesus voltou? Nós já temos o poder do Espírito. Há alguns anos atrás, inclusive, o tema da campanha de Missão Mundial foi no poder do Espírito. Nós vamos completar a missão. Não vamos parar com esse discurso fatalista de que só Jesus voltando. Nós temos o Espírito em nosso meio. Amém? Os milagres existem ainda hoje. Nós somos milagres. Estamos aqui numa igreja reunida, cheia, louvado seja Deus, cumprindo a liberdade religiosa, com saúde. Eu tenho várias histórias de milagres para contar na minha saúde física. Conheço alguns aqui que tem também. O pastor Selminha, um grande exemplo. Então, assim, Jesus vai voltar? Vai. Toda lágrima será enxugada? Sim. Tudo aquilo que Ele nos promete vai se cumprir? Sim. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Amém? Outra questão que me pergunto ainda hoje, eu falei um pouco do tempo passado, ali de 9 anos atrás, quando eu estava aqui, membro da igreja, e trago agora perguntas 9 anos depois, atualizando. Outra pergunta: por que enfrentar tantas questões humanitárias no contexto árabe? Minha irmã, isso aí é certo. Isso aí só vai se resolver quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, todo esse problema árabe vai se resolver. Eu fico pensando, ai de mim, se Jesus tivesse escolhido não ter compaixão de mim. Ele escolhe a quem quer ter compaixão e se manifesta conforme sua soberana vontade. Ele foi movido por compaixão quando estava em nosso meio. Abriu evangelhos a ímpios e não ímpios. Quem sou eu para escolher de quem eu vou ter compaixão? Eu fui alcançada por tamanha compaixão. Não nos enganemos. Não são os árabes, eu perguntei nenhum descendente, mas não somos merecedores da mesma forma. Todos pecadores.
inclusive a mim. Não nos enganemos. E aí outra pergunta, atualizando, pergunta desta semana. Por que nos dias muçulmanos, se nós podemos estar atraindo tantos deles para o Brasil, o que vai ser no Brasil? Com tantos muçulmanos entrando aqui no Brasil, por que evangelizar os muçulmanos? Oi, eles vão entrar e só porque são muçulmanos, inclusive, nós não vamos evangelizar? Porque se eles tiverem que entrar ou não, eu estou entendendo que não é a gente que vai pedir. Mas se eles entrarem, o que a igreja faz? A igreja do Senhor faz discípulos. Esse é o trabalho da igreja do Senhor. Nunca houve limitação geográfica para a grande comissão. Nunca houve no mandamento uma questão geopolítica. Os crentes só se preocupam com uma coisa: fazer discípulos. E na geopolítica do crente, quem é o rei? Jesus. É só sobre isso. E uma coisa muito interessante: sempre que eu vejo alguém com receio de um muçulmano, eu pergunto: você está em terra eminentemente cristã, seja católica ou seja evangélica? É como se nós estivéssemos expressando claramente que a nossa fé não consegue testemunhar de forma tão convicta. Porque é como se a gente sentisse que um muçulmano fosse colocar a perder a nossa fé. Que nos move a vir para a igreja todos os domingos, que a gente fala, que a gente canta. Nós não deveríamos estar felizes? Pois chegou aqui, vai ficar muito mais fácil anunciar que Jesus é rei. Aqui eu tenho liberdade religiosa, aqui eu tenho diversos templos abertos domingo, abertos sábado. Eu creio maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho uma palavra de salvação. Jesus vai voltar. Vou direto nele. Não era para a gente se alegrar? O caminho ficou mais curto. Mas a gente teme. A gente teme. Mas a gente cantou que o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, que ninguém pode parar a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar? Não, vamos parar de crescer. Não foi isso que a gente cantou? Foi isso que a gente cantou. Mas, finalmente, a própria Bíblia nos alerta sobre o amor de muitos esfriando. E nós estamos, muitas vezes, tendo que aquecer a chama do coração do nosso irmão ao lado, no banco da igreja, sobre isso. Porque parece mais que às vezes a gente está indo na contramão. O amor de muitos está esfriando e a gente está tendo que manter a nossa chama acesa. E aí, muitas vezes, o nosso trabalho não está apenas em levar o amor que nós recebemos primeiro, mas em aquecer o amor que está no coração do irmão e dizer assim: vem comigo, vem amar junto comigo, vem amar o próximo como a si mesmo, vem amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, é a própria igreja que responde no capítulo 22, 20: vem, Senhor Jesus. Vamos repetir? Vem, Senhor Jesus. E quando ela clama pelo Senhor Jesus, ela clama por aquele que nos ordenou a ir para os 4 cantos do mundo, independente de sinais ou não de tempos, independente da nossa convicção escatológica, independente de qualquer circunstância. Independente. Eu escuto falar de pessoas que pedem do Senhor Jesus no leito de morte para o enfermeiro. Quando a gente pensa assim, não há mais tempo para ele. Recentemente eu ouvi falar de uma pessoa que pregou no SAMU, sendo resgatado por uma ambulância ali dentro. Houve tempo de pregar. Pregar em tempo e fora de tempo. E nós queremos aqui, claro, a Bíblia está aí para a gente compreender um pouco mais sobre o sinal no final dos tempos, e há quem goste muito de estudar tudo isso. Mas, para a igreja, o sinal dos tempos lembra perseverança e compromisso. De modo nenhum lembra apatia e conformismo. De modo algum. Basta olhar para o próprio contexto de Apocalipse 22. Tema da campanha. No livro de Apocalipse a gente tem as cartas, algumas delas incentivando
incentivando um alerta aos falsos ensinos. Mas o contexto ali é que era de perseguição também. O imperador tinha que ser adorado como divindade. E ainda assim, várias cartas para incentivar a igreja a ser perseverante. O contexto ali era de perseguição também. E ainda assim a igreja era alertada: perseverem. Perseverem. Nós não podemos dizer, se naquela época a igreja era chamada a persistir diante da opressão, não é agora, frente aos acontecimentos deste tempo, que nós vamos desestimular. E a igreja diz: sim, vem, Senhor Jesus. Vamos lá? Sim, vem, Senhor Jesus. Porque o Filho vive e voltará. Nós vamos completar a missão. Eu tenho uma rápida história para ilustrar tudo isso, que eu vou contar aos irmãos. Uma história verdadeira. Uma criança de aproximadamente 6 anos esteve numa escola dominical, há alguns anos atrás. E lá ela aprendeu que Jesus morreu. E todos estavam alegres. Só que ela tinha escutado que Jesus morreu. E aí ela escutou também que ele tinha subido aos céus, ressuscitado. E todo mundo estava mais alegre ainda. Ela escutou que o lado do seu corpo tinha sido atingido por um instrumento. E as professoras da EBD continuavam alegres contando aquela história. E ela não entendia por quê. Como estava todo mundo feliz, ela ficou envergonhada, né? De ficar triste ou de perguntar por quê. Voltou para casa, abriu a sua Bíblia de criança, pegou o desenho que ela tinha pintado e uma cruz ela tinha pintado. E ela pensou: é verdade, ele morreu, meu amiguinho morreu, nada mais de pãezinho, peixinho, tudo, os milagres todos. E agora como vai ser? O que é que essa garota faz? Chora, chora, chora e chora e sai do quarto aos prantos, chorando, gritando por seu pai e pela sua mãe. Seu pai e sua mãe vêm e perguntam: o que está acontecendo? E ela diz: Jesus. E aí pergunta: mas o que tem Jesus? E ela diz, gritando: morreu. E aí a mãe diz: não, mas não é assim, ele vai voltar. Ela limpa os olhos de lágrima e pergunta: voltar? Ninguém me falou, né, bebê, que ele ia voltar. Não teve essa parte. Não, ele vai voltar. Não, me mostre na Bíblia. E qual foi o texto lido? Um dos 2 versículos lidos? Mateus 20, 22. O tema dessa campanha, Mateus 20, 22, que eu vou ler novamente agora. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. E aí a mãe fez questão de ver as palavras dele mesmo, dizendo: venho em breve. E aí ela responde: mas como assim? Por que não me ensinaram isso na EBD? Ah, minha filha, é porque é muito complicado, é passo a passo, essa questão da volta de Jesus não é muito falado nas igrejas. Mas como não é muito falado? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Agora eu vou ter que voltar no próximo domingo e contar a todo mundo da EBD que Jesus vai voltar. Ah, minha filha, mas talvez eles nem vão voltar no próximo domingo. Ah, mas eu vou contar no colégio também durante a semana. Ah, mas pode ser que seus amigos do colégio não saibam nem que ele veio. Quem dera que ele ressuscitou e voltará. Mas como não sabe que ele veio? E eles fazem o que no domingo? Domingo não é dia de ir para a igreja? Ninguém contou para eles na igreja? Minha filha, nem todo mundo vai domingo para a igreja. Mas como não vai? Mas você faz o que domingo que não é ir para a igreja? Porque os pais deles também podem não ter conhecimento que Jesus veio e voltará. Ela fecha a Bíblia e diz: está tudo errado. Vou ter que contar para todo mundo.
que ele vive, que ele veio e que ele voltará. E aí ela faz um compromisso com Deus, ela entende o Evangelho da Salvação como um todo, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que vai voltar, e ela se compromete, quando viver, a falar que ele voltará. Inclusive a não contar um plano de salvação para uma criança, sem dizer que ele voltará. E essa garotinha fui eu. Essa é a história da minha conversão. E essa é a história de como eu aceitei o chamado missionário aos 6 anos. Esse versículo da campanha não podia ser melhor para mim. Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque o Filho vive e voltará. Nós vamos completar a missão. Amém? Maravilha. E nessa expectativa que ele vem, muito bem pregada nessa manhã, está aqui a prova viva disso. O Senhor Jesus, quando o povo estava triste, está lá gotas de esperança. Está lá nos gotas de esperança. O que a gente está fazendo? O pessoal triste, assustado. Jesus vai morrer. Jesus, ele prepara a mesa, ele lava os pés dos seus discípulos, incluindo de Judas. Aí, se a Marília me permitir, eu acredito que Judas naquele momento poderia ter sido um muçulmano, no sentido de que nós já acharíamos que ele não era merecedor de lavar os pés. Jesus já sabia disso. E o que Jesus faz? Lava os pés para quê? Para dar uma chance de Judas se arrepender. E naquela mesa, naquele momento da ceia, ele pega o pão e dá um bocado, sinal de honra, na boca de Judas, dizendo: há esperança para você. Mude a tua atitude. É isso que o tema de missões nacionais está falando. Precisamos mundiais, precisamos anunciar esse Jesus sem barreiras. Não vamos olhar para aquilo que nós somos limitados a fazer. Mas o amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus é tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa mesa memorial simboliza tudo aquilo que é o tema de missões mundiais, que precisa ser o tema da igreja, que nós possamos convidar outras pessoas a sentar à mesa. O ato de sentar à mesa significa que você pertence a uma família. É o pertencimento. É fazer parte. É passar por cima das nossas dificuldades. Entendermos que nós somos filhos amados. Quero convidar os diáconos para vir aqui à frente, os pastores. E se você é membro de uma igreja, está em plena comunhão com ela, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você entende que o memorial da ceia do Senhor não há transubstanciação, o pão continua pão, o suco de uva continua suco de uva.
não há transubstanciação e também não é um sacramento. Sacramento é aquilo que confere graça. Nós já fomos agraciados na cruz do Calvário. E quando nós participamos dessa mesa, nós estamos anunciando que Ele voltará. Se você está nessa condição, você é convidado nessa manhã a participar do memorial da ceia do Senhor. Vamos todos juntos adorar ao Senhor.
igreja que entende, que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se encontra em plena comunhão com a sua igreja que deixou de receber alguns elementos, levante sua mão. E Yuri ali, alguém pode levar para Yuri, por favor? Enquanto isso, estarei servindo a diaconia. Pastor Santos ficou ali, vem cá, meu pastor. Você vai estar orando também daqui a pouco. Pastor Helder deve estar dando aula, acho, né? Pastor Helder deve estar dando aula para as crianças. Esse ato de que o pastor serve aos diáconos é porque os diáconos são servos e o pastor é o servo dos servos. Então eles serviram a vocês e agora eu estarei servindo aqueles que servem. Na Eclesiologia Batista, o pastor da igreja, ele não é servido por ninguém. Ele mesmo se serve, mostrando que no corpo de Cristo, o pastor não está aqui para usurpar nada de ninguém. Ele não está aqui para fazer da igreja qualquer outra coisa. Mas ele precisa ser exemplo para a igreja. Assim como Jesus é um exemplo para cada um de nós. Naquele momento derradeiro, diante das nossas dores, diante das nossas dificuldades, após passar por todo o ritual em que havia o cordeiro pascual, ali o próprio cordeiro estava servindo. Existia o pão, que simboliza o pão da vida, que é o próprio Deus. Existiam os cálices da bênção. Jesus derrama o seu sangue para derramar bênção da salvação em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: pois o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Como todos participantes do corpo de Cristo, todos juntos, comamos. Pastor Sandro. Senhor, obrigado por nos lembrar nesta manhã que o Senhor Jesus Cristo voltará. Obrigado porque seu corpo foi partido por nós, em nosso lugar. Fez a obra completa que precisávamos para sermos salvos e para termos uma vida abundante. Obrigado, que isso chegará ao ápice no dia que o Senhor voltar. E o Senhor voltará. É por isso que nós aqui nos reunimos para adorá-lo, para glorificá-lo, até que o Senhor venha. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Após comer o pão, o Senhor Jesus fala que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Todos juntos, bebamos.
oportunidade que temos nesta manhã de celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado pela palavra que ouvimos aqui nesta manhã a respeito da volta de Jesus. Que a gente, ao chegarmos numa padaria, no mercado, numa farmácia, posto de gasolina, aonde for, Senhor, na escola, no nosso trabalho, a gente tem o privilégio de contar a história que Jesus veio, que Jesus morreu por nós, que Ele ressuscitou e que em breve Ele veio buscar o seu povo. Obrigado porque a Tua palavra nos adverte que nos finais dos tempos haveriam rumores de guerra, mas o Senhor disse que isso ainda não é o fim. Obrigado porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a Tua igreja continua com os olhos levantados, com os olhos abertos, atento a todos esses sinais. Ajude-nos a ganhar o máximo de pessoas possíveis para Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja nessa localidade, que essa igreja seja realmente um farol aqui no Maracanã. Que muitas vidas, ao passar aqui, tenham o privilégio de parar, de querer, de sentir a presença do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite pelo Espírito Santo, porque a promessa nós já temos de que o Senhor estará conosco, está conosco todos os dias, até a consumação do século. Agora leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares e abençoa também a Assembleia que teremos dentro de alguns instantes. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida igreja. Teremos daqui a pouco a nossa Assembleia. Quero agradecer a nossa missionária Maria, ao missionário Bruno, aos visitantes. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam todos bem-vindos. E os membros da igreja estão convidados a permanecer aqui para a nossa Assembleia. E como logo após a ceia, né, lá no cenáculo, as pessoas saíram, Jesus saiu com seus discípulos cantando um hino. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Irmãos, não vão embora assim antes de passar na cantina. Tem um salgado maravilhoso lá esperando por você. E teremos a nossa assembleia aqui também. Então não se vão embora. Tem muita coisa, muita dinâmica. A igreja queria passar para a irmã Marília. Não, foi. Faz conta que tá todo mundo aqui ainda. Obrigada, queridos. Obrigada.